O último inimigo no caminho. O grande medo que todos têm é o medo da morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você pode não concordar com isso, mas é indubitavelmente verdade que em todas as almas humanas existe o medo da morte. Oh, elas podem negar isso, mas se elas estão conscientes disso ou não, está sempre presente este medo da inevitabilidade e finalidade da morte. Pode não ser um medo de qualquer horror esperando por eles. Pode ser apenas um medo do desconhecido, ou o medo de deixar lugares confortáveis ou familiares. Assim como sempre houve pessoas que migraram para novos países, enquanto outros ficaram para trás, porque preferiam suportar a miséria presente do que o risco da promessa do desconhecido. Às vezes penso que o medo do desconhecido, isto é, o medo da morte, influencia até aqueles que avançaram bastante no caminho espiritual. As misérias da vida humana, em vez de libertá-las, tendem a mantê-las aqui, porque o que vem pela frente é um mistério. Portanto, tudo que pode levar à morte traz um medo que poderia retê-los em seu progresso espiritual. Em algum momento, todos nós devemos superar o medo da morte e chegar à conclusão de que a morte não é morte. É apenas a transição para um estado diferente de experiência, semelhante ao que acontece com a lagarta quando se torna uma borboleta. Suponho que a lagarta pense que morre, mas na verdade não, ela se torna uma borboleta. Então, é que realmente não morremos. Independentemente de qual seja a aparência, fazemos uma transição para outra fase da vida. Quando entendemos isso, o medo da morte se vai, porque para nós não é mais a morte. Você deve encarar o fato de que, eventualmente, você vai deixar a presente fase da vida e entrar em outra, sobre a qual, no presente momento, você sabe muito pouco. Mas se você entender essa experiência como uma transição, perderá seu medo da morte. E quando você tiver perdido completamente, real e honestamente seu medo da morte, estará totalmente no caminho espiritual e terá chegado ao menos da entrada para o céu. Mas você não pode alcançar este estágio até que você tenha percebido que Deus é o seu eu. Então a vida que você está vivendo é Deus. Deus está vivendo sua vida. E claro, você está perfeitamente disposto para Deus levá-lo ao redor do mundo, ou até mesmo ao próximo mundo, já que a vida é dele e não sua. Deus se deu a este mundo como você, o Filho gerado. Ele não soprou em você a sua vida, ele soprou em você a vida dele, o sopro, a respiração dele. Portanto, não é sua respiração que você está respirando, é a respiração dele. Não é a sua mente através do qual você está pensando, é a mente dele. Não é nem mesmo o seu corpo através do qual você está funcionando, é o templo do Deus vivo. Quanto mais você perceber isso e poder se entregar, de modo que Deus possa funcionar como sua mente, como sua alma, sua vida, sua respiração, seu ser e seu corpo, mais e mais a graça divina se expressa como você. Enquanto aqueles ignorantes dessa verdade podem dizê-lo quão maravilhoso você é, quão nobre ou quão bonito, você está dizendo para si mesmo: como eu gostaria que você soubesse que eu não sou isso que você está olhando, mas que aquele que me vê, vê aquele que me enviou.
pois eu e os pais somos um. Isso só acontece quando você se entrega. Na medida em que você não está tentando manipular ou influenciar Deus com sua mente, nem mesmo a seu favor, e certamente não em nome do seu vizinho, mas quando você está aceitando a Deus como seu ser e o ser de todo o ser, então deixando Deus atuar.